Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Meu melhor amigo está relendo Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Livros estes, foi uma trilogia, que foi possivelmente, além de Senhor dos Anéis, o pivô da nossa amizade. Eu tinha uns 18 anos quando a gente se conheceu, trabalhava numa locadora de VHS e DVDs, e minha vida se resumia a trabalho, ler e andar de bicicleta. Eu ia de bicicleta para o trabalho e voltava para casa. Nem vida social eu conseguia ter por conta dos horários desse trabalho. E esse amigo trabalhava na produtora, que era do mesmo dono da locadora, no andar de cima do centro comercial lá. E quando a gente se esbarrava na loja, a gente conversava sobre Tolkien, Philip Pullman, Star Trek, Babylon 5. Foi amizade à primeira vista. Eu li a trilogia do Philip Pullman quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu não lembro agora exatamente. Mas foi indicação de um outro grande amigo da época. E eu me apaixonei pelo universo criado e por todos os personagens cinza e complexos já desde o primeiro capítulo. A história é tão brilhante, tão rica, que é difícil colocar em palavras. Você precisa experimentar e viver essa experiência. É uma trilogia muito bonita e muito poderosa, sabe? E esse meu melhor amigo, tá lendo agora, estava lendo A Faca Sutil, agora acho que já tá lá no Luneta Âmbar, que é o terceiro da trilogia. Quando ele estava lendo A Faca Sutil, que é o segundo, ele me escreveu sobre uma interpretação que ele teve relendo depois de muito tempo. E é curioso que isso acontece comigo várias vezes quando eu decido rever ou reler algo do passado. É por isso que eu gosto tanto de revisitar coisas antigas, perceber o que mudou em mim através de algo que já é familiar, sabe? Uma nova visão ou talvez uma visão mais madura da coisa. Muita gente julga, mas eu aprendo comigo mesma e isso nunca é um desperdício de tempo. Então eu vou continuar revendo e relendo coisas sim. Com licença. Às vezes a gente nem muda tanto assim o nosso pensamento, mas novas palavras, novos conceitos surgem na nossa vida através da experiência e que dão mais clareza ao que antes a gente podia até já saber, mas a gente não conseguia ainda explicar. Tanto o Senhor dos Anéis quanto Fronteiras do Universo nos ensinam muito sobre o indivíduo comum, que por mais que pareça pequeno e desimportante, diante de hierarquias, e grandes nomes da época, pode vir a gerar grandes mudanças através de pequenas ações que nos possibilitarão a sobrevivência. E de preferência uma sobrevivência virtuosa. Nada de jogar o amiguinho debaixo do ônibus para se salvar, sabe? E meu amigo deu o exemplo da Marisa Coulter e do Lord Asriel. Ambos poderosos e megalomaníacos com seus planos de salvar o mundo. Ambos convictos da sua razão, da sua verdade e propósitos acima do bem e do mal. E ao ler, você até entende a visão de cada um. Não chega a simpatizar, mas talvez aí uma palavra meio forçada, empatiza com as causas. Ainda mais se você consegue se colocar no lugar do outro e botar de lado por um tempinho os próprios valores. Eu sempre faço esse exercício com qualquer personagem, seja herói, anti-herói ou até vilão. Sim, eles se consideram donos da verdade única, são arrogantes e não compreendem o todo, apenas parte do todo, e por isso nem percebem a própria ignorância. E nas palavras do meu amigo, roubando aqui com muito respeito, ele vai entender, porque é exatamente como eu penso também, e como eu já pensava desde os 17, quando eu li pela primeira vez, é que nós, de fato, nunca temos a visão completa da realidade. Nós só temos parte de um todo, a nossa realidade, a nossa verdade. Isso não significa, é claro, que temos que travar e deixar de agir apenas por não compreender tudo. Se fosse assim, ninguém nunca poderia fazer absolutamente nada. Não somos onipresentes, mas precisamos tomar decisões e seguir em frente com as nossas vidas. E essas decisões, somadas a decisões de todas as outras pessoas do universo, vão fazer a história tomar um rumo e ditar o futuro da civilização. Jamais conseguiremos compreender em detalhes. A questão aqui é que a Marisa e o Asriel também são parte desse sistema, do qual nenhum de nós fica de fora. Eles se consideram superiores e, portanto, insubstituíveis, e se veem no direito de ditar o rumo de todos. Pessoas como a Lyra e o Will são quase a representação do lado oposto, de quem não dita regras, mas tem nas mãos a possibilidade de pequenas mudanças que vão, afinal, mudar tudo mais lá para frente.
porém sempre agindo com inocência. Vocês conseguem perceber a beleza desse bagulho sinistro? No livro, quem está no poder faz ou causa as mudanças achando que sabe o resultado e que entende a equação dos acontecimentos, sacrificando quem para eles não importa. São cruéis, manipuladores, egoístas. Já a Lyra, para cumprir a profecia, deve agir sem saber nada, saber de nada, seguindo o seu coração para fazer o melhor que pode para todos, não só para ela, porque essa é a grande analogia do nosso universo. Nós não temos como compreender o todo. Cada ação boa, cada etapa da vida da Lyra deve ser espontânea, deve partir de dentro, do coração dela, para que o futuro aconteça. São de pequenas coisas que as grandes mudanças ocorrem. Aos 17, eu tinha questões financeiras sérias. Eu mergulhei nos livros como forma de escape, mas também porque eu queria entender mundos além do meu, outras realidades. Eu não estava buscando afirmação, nem representação, eu confesso. Acho que eu nunca busquei me encontrar nos livros, não era essa a minha intenção. Eu não queria ler sobre uma jovem branca adulta perdida, sem muitas perspectivas, embora privilegiada em vários sentidos. Eu queria ler sobre anões e elfos e fadas e magos e vampiros e assassinatos numa casa da aristocracia britânica, sabe? O que eu não sabia é que eu encontraria nesses livros, principalmente na Lyra Belacqua, que é uma das minhas personagens favoritas até hoje, uma personalidade muito parecida com a minha, além da constatação de que eu ainda tinha muitos anos de vida pela frente, o que significa altos e baixos e mudanças a níveis estratosféricos, e que eu só precisava ser paciente. A Lyra me ensinou muito, e não só ela. A Marisa Coulter e Lord Asriel também me ensinaram com toda a sua arrogância e certezas. Eu gosto de visões opostas ou radicais, porque elas me ensinam todo dia a tentar ser mais equilibrada e compreender mais do todo, ainda que não seja possível saber tudo. Eu reli Fronteiras do Universo um pouco antes de sair da casa da minha mãe, há muitos anos, e eu lembro que quando eu acabei a Luneta Amber nessa época, sempre chorando nas últimas páginas, sempre que eu releio eu choro muito, eu pensei no meu futuro fora do Brasil. Eu tenho diário disso, dessa época. Eu sabia que quando o momento chegasse, quando eu saísse da casa da minha mãe, seria apenas o primeiro passo, aquela primeira fagulha, a primeira mudança necessária, pequena mudança, para possivelmente engrenar uma maior mais na frente. Assim como a Lyra, eu não podia entender, de fato, o que aquela escolha arriscada de sair de casa no meio de uma pandemia poderia significar para a Vivi de hoje. Eu tive medo, claro, mas eu segui meu coração. A única coisa que eu sabia era que as coisas se acertariam desde que eu respeitasse aquela minha bússola Jack Sparrowniana. Foram 5 mudanças, pequenas e grandes, desde então até chegar a Portugal, cada uma com um significado, sempre orientada pela bússola Jack, e aceitando as marés mansas e as tempestades que fazem parte de qualquer transformação. A gente não sabe o futuro. Talvez a gente se veja um dia num planeta comandado pelas grandes corporações, como já prevê séries de ficção científica como Alien Earth. Talvez o sistema colapse e a gente viva outra coisa completamente diferente. Inteligência artificial ou não inteligência artificial, não importa. A gente pode tentar prever, fazer cálculo, entender a matemática dos ciclos. Mas a verdade é que há muita coisa agora acontecendo ao mesmo tempo, em todos os lugares do mundo, pequenas coisas e grandes coisas, que estão alimentando as mudanças que ditarão o futuro da nossa civilização. E só o que podemos fazer melhor agora é o melhor que podemos. Eu trabalhava 2 turnos lá na locadora, nessa época quase que semanalmente. Eram 12 horas em pé, indicando filmes, fechando caixa, limpando prateleira, catalogando DVDs. E como eu falei, eu não tinha vida social, né? Eu via meus amigos viajando pro carnaval, pro ano novo, quando eu tinha que ir lá estar, para pagar as contas que não achava justo deixar para minha mãe pagar, apenas porque eu ainda morava com ela, sabe? Não, eu queria pagar minhas próprias coisas. E eu chorava constantemente. Meu diário na época é a prova de que nessa época eu era mega infeliz. Infelicidade era maior do que meus momentos de diversão. Isso tá lá, matemática. Mas quem diria que naquele ano, supostamente infeliz, eu conheceria o melhor amigo da minha vida. Foi nesse ano que a gente se conheceu e falamos de Fronteiras do Universo. Nem mesmo o escritor dessa temporada louca que estamos vivendo agora, com Trumps e Elon Musks da vida e guerras, pode prever com precisão o que nos espera nos próximos capítulos. Tudo muda o tempo todo, como dizia Tim Maia, mas acho que o meu ponto aqui é trazer um pouco dessa visão
nossa, que às vezes a gente tem cega do que é certo, do que é errado, embora em livros como esses, em Fronteiras do Universo e principalmente Senhor dos Anéis, que é muito mais preto no branco, menos cinza, porém Asriel e Coulter não são preto no branco. Eles são personagens complexos e cinza, cada um com as suas certezas, mas os seus valores, e a gente entende por que eles têm aquelas certezas, que são cegas, mas a gente entende por que elas existem. E eu acho que vale aqui a gente questionar as nossas certezas e como que a gente lida com elas. O que a gente pensa, como que a gente chega a esse pensamento e o que a gente faz com esse pensamento quando a gente tem certeza de alguma coisa. Se a gente busca um equilíbrio ou se a gente age de forma cega em busca de algo que às vezes é tão irreal quanto aquilo que a gente reclama sobre. Eu vejo isso nas opiniões contrárias em situações de guerra em outros países, e quando as pessoas vão discutir sobre isso, tomam um lado, às vezes de forma cega, porque só entendem pouquíssimo do todo. Às vezes a pessoa pode até entender muito da história do país, da história da religião e tudo mais, e mesmo assim a pessoa não tem um todo, e ela fala com uma certeza absoluta da opinião e da forma como ela pensa, como se fosse a verdade absoluta, e não é. A gente precisa ter a noção de que a gente não sabe das coisas, a gente não sabe de tudo que acontece, e admitir um pouco mais a nossa ignorância. Gente, quem não leu Fronteiras do Universo, para tudo, vão ler agora, por favor. Fica a recomendação. Até o próximo episódio.